à presidência, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele divulgou ontem uma carta direcionada ao público evangélico. Ele participou de uma espécie de reunião, não sei, aquilo não era um culto, também não era uma reunião, né? É alguma coisa ali voltada para o público evangélico. E aí ele assinou aí esse documento, foi lido pelo ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo Dilma Rousseff, o Gilberto Carvalho, durante esta reunião aí com pastores que aconteceu lá na capital paulista. O que significa? Lula está fazendo um aceno para conquistar voto evangélico. Aí, o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma parcela significativa de apoio e me parece que voto de evangélicos, ele também fez uma citação sobre essa questão. O presidente minimizou aí o efeito dessa carta de compromisso que o Lula fez. Eu vou abrir aspas aqui para o Bolsonaro. Quem assinou? Qual o perfil de quem assinou? Tem igrejas? Qual a densidade deles? As dúvidas que Bolsonaro põe aí nesse pessoal que aparentemente está apoiando o presidente Lula, o pessoal evangélico. Vamos lá. Kim Rafael, a pergunta que se coloca agora é a seguinte: por que todo mundo quer o voto do evangélico, que até pouco tempo atrás ninguém nem ligava para esse público no Brasil? Eu acho que ligava, mas não era tanto, de forma tão informativa, assim, tão expressiva. Até porque os evangélicos são 70 milhões, né, de pessoas aí que representa 30% da população, os evangélicos, né, fora os católicos. Isso aqui quem fala é a SIG Igreja. É claro que são eleitores e ele precisa conquistar, né? Mas só que nós sabemos a vida pregressa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, pelo amor de Deus. Nós sabemos que tem tantas outras iniciativas da coligação do PT aí, para tentar desmistificar um candidato que desde o início da sua pré-candidatura representa, né, uma letra X e hoje está virando quase um Y, né? Mas, claro, eu acredito que as pessoas não vão cair no conto do vigário, mas vamos lá, né? São sugestões que provavelmente estão sendo postas para ele fazer, as cartinhas, etc. Agora, quem sabe ele seja, né, contra as drogas. Acho que ele já falou isso. Você quer responder já, Aguinaldo? Você fez uma semblante de resposta imediata normal ao Kim? Vai lá, então, se você quer, a participação é sua. Faz parte do jogo da política, né? Você tem, às vezes, predominante um candidato que é um pouco mais para uma linha e está todo mundo procurando voto, o outro candidato também quer atingir aquilo lá, estar bem com todo mundo, né? Faz parte do jogo político e tem, como há essa divisão política, há essa coisa até que é um perigo, né? Essa divisão religiosa, né? Um é mais católico, o outro é mais pro evangélico, né? E, enfim, faz parte aqui em Maringá mesmo, na eleição de 2016 para prefeito. O Silvio Barros gravou vídeo, né, dizendo que na gestão dele os evangélicos seriam bem atendidos, diferenciados, né? E aí a Igreja Católica falou, e nós, né? Por que essa diferença, né? E aí já apagou o vídeo. Então é isso, né? Faz parte do jogo político você agradar. A hora você fala do agronegócio, que não mete a boca, depois, você fez bobagem falar isso. Não, eu adoro o agronegócio. Faz parte da política. É todo mundo em busca do voto, que nessa eleição vai ser bem apertada essa decisão final. Fernando Tupan, o ex-presidente Lula, candidato, se reúne com evangélicos, assina uma carta de compromisso. E o Bolsonaro, que meio numa expressão de desdém, se é que a gente pode chamar assim, quem assinou? Quem é que assinou? Tem igreja nesse negócio? Quantos são? Você acha que o Bolsonaro desdenhou ou faz parte do show, como diz o Aguinaldo? Faz parte do show. O que o Luiz Inácio Lula da Silva quer garantir são os votos dos LGBTI+, plus, e hoje algumas igrejas evangélicas aceitam na boa. Então o Lula quer garantir esse voto. Agora, tipo aquele voto tradicional do conservador, do evangélico conservador, ele não vai conseguir, não. Lula está sonhando que vai conseguir, ele quer criar só um estrago, mas o estrago que está acontecendo não está sendo na campanha do Jair Bolsonaro, por exemplo, perder. O estrago está acontecendo
aos ataques que o Lula constantemente vem fazendo ao Jair Bolsonaro. É tão grande que pode ter certeza, Paulo Caetano, alguma coisa não está certo aí. Alguns marqueteiros aqui paranaenses utilizam a tática de atacar quando começa a cair para ver se recupera alguma coisa. Isso realmente que me intriga. Mas o presidente Jair Bolsonaro pode ter certeza que dificilmente o evangélico conservador não vai com Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, vamos seguir aqui. Às vezes tem que puxar aqui uma rédeazinha, porque a coisa fica esquisita. Mas vamos lá. Ângelo Rigon, eu quero ouvir de você, porque o ex-presidente Lula tinha uma ressalva quanto a fazer essa aparição pública lá com os evangélicos. Ele não queria, de alguma maneira, fazer e assinar essa carta. Aí eu vendo ontem essa história toda, eu vi gente importante lá apoiando o Lula. Por que ele tinha ressalva? Ele tinha ressalva porque ele, como muita gente, inclusive eu, acho que não se deve misturar a igreja com política, né? Religião com política. Ele é católico e não foi a Aparecida do Norte no dia. Ele segurou a santa, esteve com o pessoal da Igreja Católica, mas foi num ato pessoal. Você professa a fé de uma forma diferente do que você faz campanha, né? Ao contrário do outro lado, que fez campanha e ele foi pessoal, batizado verdade, evangélico no Rio Jordão e falando que é católico. E tem gente trouxa que cai na conversa. No caso da carta, ela dividiu a coordenação de campanha do Lula. Lula não queria misturar política com coisa. E se fosse fazer uma carta, faria aos cristãos de forma geral. É um puritano, né? Acabou sendo convencido a fazer. Muita gente acha que ele demorou para fazer, mas se dependesse dele, não haveria essa mistura que foi iniciada, de novo, por um rapaz que foi batizado evangélico, por um ladrão, o pastor Everaldo, no Rio Jordão, e se coloca como católico. Não é nem uma coisa e nem outra, na minha opinião. E queria, só para acrescentar, de um evento, foram 80 denominações ontem representadas nesse evento. O que para mim também não vai adiantar nada, porque quem vota nele sabe que não tem que misturar as pelotas, né? Não tem que botar Jesus ao lado de político, muitas vezes sem vergonha, com tendência a fazer atos libidinosos. Claro, e nem fazer analogia de solta Barrabás, né? Mas ontem a CCJ da Câmara aprovou a questão do projeto contra a pedofilia. Aí o que acontece? Não é fundão, não é coisa contra a pesquisa, então os políticos, os deputados, se desinteressaram da pedofilia, gente, deixa pra lá. Não votaram. De Maringá, e é bom que se repita isso, porque você tem que reconhecer, apenas o sargento Faur votou pela urgência de se votar ontem, transformando a pedofilia em crime hediondo. Ou seja, quem for pego da pedofilia vai ter uma pena muito maior. E, infelizmente, a maioria dos deputados de Maringá preferiu não considerar isso um fato relevante. Eu, como cristão, considero um fato relevante. Deveria, sim, penalizar esse tipo de crime. Pamela Bussolini. Eu não lhe conheço. Pamela Bussolini. Paulo, primeiro só vamos destacar o seguinte. Eu penso que a religião está hoje intrinsecamente ligada à política, porque nós vimos nos últimos anos no Brasil pessoas irem para a rua com crucifixos e, infelizmente, fazerem coisas inimagináveis. Eu tenho 33 anos, mas eu me lembro muito bem que em governos anteriores era uma prática muito comum, né? Jovens, principalmente assim, influenciados pela esquerda, irem para a rua quebrar imagens, inserir crucifixo em orifícios né, íntimos. Então, foi esse tipo de coisa que, infelizmente, a gente via. Pode parecer chocante para os ouvintes, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Então, isso gera um choque nas pessoas, né? E fala, nossa, para onde nós estamos indo? Então, nós temos que observar que, no passado, né, os nossos presidenciáveis, os nossos presidentes, eles realmente não declaravam a sua fé como o Bolsonaro faz. E o que acontece? Ele acabou abraçando, né, uma classe toda de pessoas que eram órfãs, né? Que são os conservadores, os
as pessoas mais religiosas, né? Que não querem certas imoralidades que outras pessoas defendem. Então ele acabou aí sendo abraçado por este público e lógico que os seus concorrentes, vendo o sucesso que foi, porque ele foi eleito em 2018, tentam fazer a mesma coisa. Agora, eu gostaria de ver a cara da Anitta, a cara das feministas, né? O pessoal aí que lutava tanto pela ideologia de gênero, que agora o PT fala que é mentira, que eles nunca lutaram, sendo que eu acompanhei 2 votações de inserção de ideologia de gênero, tanto no PNE, né, lá no Congresso, né, no Plano Nacional de Educação. Pode rir, Rigon. É porque não existe ideologia de gênero. Isso não existe, não está mas em eles documento tentaram nenhum, botar Acompanhei como eles perderam lá no Congresso Federal. Eles tentaram colocar nas câmaras municipais. Quem tem um pouquinho de memória vai lembrar. Porque eu fui na Câmara, quase apanhei de professora com cartaz escrito: vamos falar de ideologia de gênero pro seu filho, sim. Então agora eles dizem que é mentira. E o Lula, né, no primeiro turno, na pré-campanha, falava o seguinte: não, como que a gente vai tratar a questão das drogas como um caso de polícia, onde já se viu, né? E a Anitta vibrava. Agora eu queria ver ela... de novo, eu gosto da tua imitação. E a Anitta vibrava: pô, Lula, libera a droga aí pra gente. Eu queria ver ela agora ali falando ali: eu nunca falei isso no Flow. Imagina, eu nunca falei isso, eu sou um homem de família. Né? As feministas que tanto lutam pelo... pelo aborto. E quando eu falo de aborto, é pela generalização, assim como o Biden tá lutando tanto lá nos Estados Unidos para agradá-las. Agora o Lula, que né, também na pré-campanha falava assim: poxa, o aborto tem que ser uma questão de saúde pública, a pessoa tem que fazer, não ter vergonha, né? Porque só não faz quem é rico, quem vai para fora do Brasil e não sei o quê. Pamela. Então agora eu queria ver a cara das feministas vendo ele falar: não, eu nunca defendi isso. Faz o L, volta lá nele. Ó,